Essa é minha última noite aqui no Paraná. Eu queria fazer um vídeo diferente do porquê que eu tô indo embora aqui do Paraná. E ela vai começar com uma história triste. Eu já morei aqui no Paraná antes. Pra você que não me conhece, né? Eu sou Marcelo, sou psicanalista e eu sou nômade, né? Eu fico mudando pra lá e pra cá pelo Brasil. E em 2017 eu morei em Curitiba. E foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu não. Eu fazia menos dinheiro do que eu gastava. Eu tava num relacionamento já de quase 6 anos, horrível, que ela me cobrava bastante para as coisas darem certo e eu não conseguia fazer as coisas darem certo financeiramente, sabe? Porque ela, ela tinha privilégios que eu não tinha, né? E eu tinha que pagar a minha própria faculdade, eu tinha que trabalhar e pagar a minha própria faculdade e ela não. E os amigos dela, poxa, podiam pegar o dinheiro do trabalho e comprar um carro, eu não podia, né? E assim por diante. Então, eu era muito cobrado e eu tava nessa coisa de uma crise financeira. As coisas estavam dando cada vez mais errado pra mim. E foi nesse momento que uma empresa de Curitiba me chamou pra fazer parte, uma empresa que se denominava uma startup. E eu fui, achando que podia ser uma virada de chave. E quando eu cheguei lá, cara, era uma empresa de fachada, furada total. E, e eu tive que voltar a trabalhar com construção civil, voltei a trabalhar com obra e para poder pagar minhas contas. E aí, no meio disso eu fiz um processo seletivo do Ebanks. Eu vou falar o nome da empresa aqui, porque, assim, se me processar, processa aí, porque, assim, merece. Vocês merecem ser citados aqui. Essa empresa, ela fez um processo seletivo e, cara, o Ebanks, ele não tinha ainda uma estrutura que ele tem hoje, né? Era uma empresa muito mais crua. E as pessoas, ele também não sabiam muito bem o que estava fazendo. Então, a empresa só estava crescendo, crescendo bastante e eles não tinham processos muito bem definidos, como toda boa, né, empresa startup que tinha lá em 2017, que estava bombando. 2017, 2018 mais ou menos, eu fiz esse processo seletivo e assim, foi o pior processo que eu vi na minha vida. Ninguém sabia muito bem como é que fazia aquilo dali. Eles fizeram um super evento e nesse processo eles falavam, eles pediam para as pessoas várias vezes apontar alguém para sair do processo seletivo, né, para não ser contratado. E todas as vezes eu era apontado, absolutamente todas as vezes as pessoas apontavam para mim, alegando que, como eu trabalhava com obra, eu não podia estar trabalhando ali, porque era uma empresa de tecnologia e tal, era uma empresa de transação financeira, e eu, cara, meu lugar era com peão, né? Era isso que eles falavam. E, assim, foi horrível, horrível, horrível. Em algum momento, a galera abriu para que eu pudesse falar, então, né? Já que todo mundo tinha apontado para mim, e quando eles abriram para mim, assim, sabe, pô, eu só chorei. Muito, assim, sabe? Porque eu tava destruído. E naquela mesma semana, aquela guria que eu namorava, ela me deu um pé na bunda. E eu tava sozinho, sem ninguém. Eu continuei fazendo vários processos seletivos. Eu tive um acidente voltando de um processo em, em São Paulo. Tava vindo de São Paulo pra Curitiba. Meu ônibus bateu. Algumas pessoas se feriram. Não teve acidentes fatais, mas o ônibus foi destruído e todo mundo ficou ligando para os familiares desesperados ali. Nossa, olha, eu tô bem, não sei o que e tal. E eu só fiquei no ônibus dormindo, esperando o resgate, enquanto o ônibus estava todo destruído. Eu tava ali só esperando o resgate, deitado, sabe, quieto. Enquanto tava todo mundo lá chorando, comoção, eu voltei a dormir e acordei quando o resgate chegou. E, enfim, quando eu cheguei em casa, eu olhei pra sacada do meu prédio, no apartamento do 17º andar, e pensei, é só pular. Tá tudo dando errado. É só pular. É só pular. E acaba. E, bem, eu não pulei. Mas eu entendi que eu tinha chegado no fundo do poço. Que eu tinha atingido meu limite. E aí, eu voltei pra casa da minha mãe e me reergui.
devagarzinho, eu fui trilhando meu caminho, fui estudando tecnologia, eu fiz um projeto que viralizou, que várias empresas entraram em contato, um CEO de uma empresa me chamou, foi super convincente, me chamando para fazer parte da empresa dele, e eu fui subindo de cargo muito rápido. Alguns meses eu já era analista, outros meses eu era gerente de projeto, depois eu fiquei o gerente de projeto internacional e depois eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar na Capgemini, a quarta maior empresa de tecnologia do mundo, e depois eu fui para uma startup do Google, eu trabalhei no Google. E no meio disso tudo, eu também estudava psicanálise, porque, cara, eu tinha sido quebrado, né? E eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E no meio disso, nesse processo todo, eu fui construindo também a minha vida como psicanalista, mas eu trabalhava com tecnologia e eu não tinha tempo para desenvolver nada com a psicanálise. Mas quando eu saí lá do Google, eu, eu falei, cara, eu vou tirar o resto do ano sabático, não quero mais trabalhar, eu quero só descansar. Mas 5 dias depois eu não aguentava mais não trabalhar. E aí eu comecei a postar os vídeos de psicanálise no TikTok, né? E, assim, estamos aqui, os vídeos começaram a dar certo. Só que eu precisava de criar minha empresa, eu precisava de formalizar tudo, né? Para eu poder começar os atendimentos formais. Eu já atendia, mas informalmente, né? Atendia algumas pessoas, só que, cara, o volume de pessoas aumentou muito, né? Por conta dos vídeos. E eu precisava de abrir minha empresa. E a empresa ela tem que ter uma sede. E naquele momento eu sabia qual era o lugar que eu queria abrir a minha sede. Eu abri a sede. Ah, caralho. Eu fui pra Curitiba pra abrir minha sede da minha empresa de psicanálise, porque foi lá que eu caí, foi lá que eu cheguei no fundo do poço e era lá que eu queria me reerguer. E era lá que eu queria começar essa nova jornada. E assim eu fui pra, pra lá, formalizei minha empresa, fui parando de trabalhar com tecnologia e quando eu abri a agenda de novo para poder fazer os atendimentos, na primeira semana eu já fechei minha agenda. Caralho, eu não queria chorar, mas. Eu não queria chorar tanto, né? Mas. Eu escolhi o Paraná porque foi lá que eu caí e lá que eu queria me levantar. E assim eu fiz. Curitiba, de novo, não foi uma experiência tão legal, mas. Nessa segunda vez, pelos relacionamentos que eu tive. Lá em Curitiba não foram muito legais, né? Aqui no Paraná, no geral, não foram muito legais. Mas eu não vim pra cá pelos relacionamentos. Eu vim pra cá por outra coisa. Foi uma vingança pessoal minha de eu quero fazer dar certo lá. Eu quero vingar aquele cara que caiu com um cara que agora tá dando certo. E foi por isso que eu vim pro Paraná. Pra abrir minha empresa, pra, pra formalizar essa mudança de vida totalmente. E, e eu tô indo embora agora porque deu certo.